vai passar por toda a estrutura da boca, do nariz e gerar realmente a fala. Aí a gente tem que ter em mente que qualquer alteração de cobertura da prega vocal, como uma alteração estrutural mínima, ou uma lesão de cobertura, uma alteração do uso da voz, pode resultar numa disfonia. Aí aqui tem um exemplo, né? Do lado aqui a gente pode ver um cisto epidermoide de prega vocal, né? Uma lesão estrutural mínima, aqui no terço médio da prega vocal direita. E aqui, na figura de baixo, a gente pode ver a hemorragia de prega vocal à esquerda. Geralmente, as histórias dessas duas lesões são diferentes, né? Aqui no cisto vai ser uma disfonia provavelmente mais de longo prazo, não vai ser uma coisa tão aguda. Já na hemorragia de prega vocal, a gente vai ver aqui uma disfonia aguda e a pessoa geralmente ela consegue às vezes distinguir quando foi, depois de qual fonotrauma ela ficou mais disfônica. A primeira classificação que a gente vê para disfonia é essa, quanto ao tempo, né? A gente classifica as disfonias com menor de 14 dias como agudas. Um exemplo é aquele que a gente viu lá no slide passado, que é uma hemorragia de prega vocal, mas também pode ser uma laceração de mucosa. E no caso de afonia mesmo, a gente sempre tem que pensar numa disfonia por conversão. Quando a disfonia passa de 14 dias, ela já é classificada como crônica. Essas disfonias crônicas a gente sempre tem que ter um pé atrás, tomar mais cuidado, porque pode ser uma neoplasia. Então a investigação deve ser bem criteriosa. A aguda também tem que ter uma investigação criteriosa, porque muitas vezes é um cantor que teve ali uma hemorragia de prega vocal, uma laceração de mucosa, e o tratamento precoce também vai ajudar na voz a longo prazo, né? Diminuindo a cicatrização, fibrose das pregas vocais. A gente pode classificar também as disfonias quanto à causa. Aí elas vão ser classificadas em disfonia funcional, organofuncional e orgânica. A disfonia funcional é quando ocorre alteração da função sem alteração da estrutura da laringe. A disfonia organofuncional é quando o uso inadequado da voz vai gerar uma lesão estrutural. E a disfonia orgânica é quando você tem uma alteração da voz, mas isso independe do uso vocal, não é um mau uso vocal, digamos assim. Aí a disfonia funcional a gente pode ainda destrinchar ela em três causas. Pode ser tanto por um uso incorreto da voz, por uma inadaptação vocal ou uma disfonia psicogênica. O uso incorreto da voz vai incluir o uso incorreto da respiração, né, em nível glótico, pode ocorrer uma compressão exagerada ou insuficiente e alterações da ressonância no tracto vocal, como o uso excessivo da ressonância faríngea, né, ocorrendo a constrição faríngea, ou deficiência como a voz com hiponasalidade. Aí ele traz até esse exemplo, por exemplo, um cantor que tenta seguir o modelo de um outro cantor que já é consagrado, forçando a voz para que não é a dele, pode ter uma disfonia funcional por uso incorreto da voz, é um exemplo. Outro tipo é a inadaptação vocal. Pode ocorrer inadaptações anatômicas, né, alterações estruturais mínimas, e inadaptações funcionais, alterações miodinâmicas da laringe e incoordenações. A disfonia psicogênica também é o terceiro tipo de disfonia funcional e pode ocorrer por uma disfonia por tensão muscular, uma disfonia ou afonia por conversão e alterações da muda vocal. O outro tipo de disfonia é a disfonia organofuncional, que é quando um mau uso da voz vai gerar uma lesão mesmo estrutural, que a gente consegue ver por exames. Eu trouxe aqui alguns exemplos, né, desse tipo de disfonia. Aqui o primeiro é um pólipo de prega vocal, porque o segundo, a foto não está tão boa, mas são nódulos de pregas vocais, e o terceiro aqui é um granuloma. Todas essas lesões a gente vai detalhar melhor adiante.
E as disfonias orgânicas são aquelas disfonias neurológicas causadas por uma distonia, Parkinson, ou uma paralisia de prega vocal, câncer de laringe também, papilomatose laríngea, laringites agudas e crônicas. No consultório, na hora de avaliar a voz, a gente tem alguns modelinhos para seguir a avaliação da voz. O primeiro, assim, que de maior consagração foi esse criado no Japão, que é esse GBRASI. Ele avalia o grau de disfonia, o grau da soprosidade, o grau de irregularidade da voz, o grau de astenia, o grau de tensão e o tremor vocal. Esse I foi agregado depois, não faz parte da avaliação original. E esse mnemônico ele foi traduzido para a língua portuguesa, que equivale ao RASAT para a gente, que é rouquidão, aspereza, soprosidade, astenia, tensão e instabilidade da voz. Para fazer a graduação dessa escalinha, a gente usa as notas de 0 a 3, sendo 0 ausente, nota 1 leve, 2 moderado e 3 intenso. A gente pode colocar notas também, por exemplo, entre 0 e 1, na hora de classificar, a gente pode colocar a nota entre 0 e 1, ou entre 1 e 2. É uma das formas também de classificar. Outra coisa que a gente vai avaliar é o loudness, que é a percepção subjetiva da intensidade da voz. E o pitch, que é a percepção subjetiva da frequência da voz. Outra coisa é a ressonância vocal também, que a gente pode avaliar ali no consultório, que vai trazer se a voz tem uma hiponasalidade, ou uma hipernasalidade, ou uma questão faríngea. Aí eu tenho aqui um áudio mostrando alguns tipos de voz. Me fala se vocês conseguem ouvir. Conseguem ouvir? Eu não consegui. Não? Tá. Ele vai trazer vários tipos de voz e aí eu ia falar o que é cada um. Mas eu passo depois no WhatsApp, até porque o áudio é meio longo também, uns 8 minutos de áudio. Mas é só pra gente conseguir, assim, fixar melhor e com exemplos, né? Eu vou passar no grupo depois, no Reúne. A de disfonia era basicamente isso. Agora a gente vai passar para alterações estruturais mínimas da laringe. As alterações estruturais mínimas da laringe, elas são variações constitucionais na anatomia da laringe, cuja expressão clínica, quando está presente, se restringe exclusivamente à fonação. Então, ela não vai causar outros problemas na laringe, em questão de proteção, de disfonia, de dispneia. A única coisa que ela vai causar quando causa é um problema na fonação. Aí a gente pode dividir essas alterações estruturais mínimas da laringe em assimetria laringe, em variações da proporção glótica e alterações da cobertura. Em relação à assimetria, a gente sabe, né, que uma hemilaringe ela tem que ser exatamente igual, assim, muito parecida, pelo menos, com a hemilaringe contralateral. Indivíduos que têm, geralmente, essa assimetria, eles podem desenvolver adaptações e ser eufônicos, mas essas adaptações elas podem gerar uma fadiga vocal e a formação de lesões secundárias. Aqui nessa foto a gente consegue ver uma assimetria, a prega vocal esquerda do paciente é menor do que a direita. Muitas vezes, assim, é um achado da videolaringoscopia que o paciente nem tem queixa, mas ele pode vir a desenvolver outras lesões, né, lesões de cobertura principalmente,
por conta dessas adaptações que inconscientemente ele faz para ter a voz mais harmoniosa. As cirurgias para esse tipo de problema, eles são reservados para as lesões secundárias ou alterações estruturais mínimas que estejam associadas a esse problema. Geralmente, quando o paciente tem queixo ou está formando lesões secundárias, o ideal é fazer fonoterapia para ele adaptar melhor a voz dele, não fazer esforços assim, meio que de forma errada para não gerar essas lesões secundárias. Outra coisa que pode ocorrer são variações da proporção glótica, né? A proporção glótica é o índice que expressa a relação entre as proporções intermembranácea, que é a região fonatória, e a região intercartilagínea, que é a região ali respiratória, da glote durante a inspiração confortável. Essa relação no sexo masculino ela é de aproximadamente 1,3, ou seja, a porção fonatória é um pouquinho maior do que a porção respiratória. No sexo feminino, geralmente é igual, é de 1 para 1, a porção respiratória é praticamente o mesmo tamanho da porção, a fonatória e a respiratória são praticamente iguais. Na criança, a porção fonatória é levemente menor do que a respiratória. Aí, quando você tem variações dessa proporção, pode ter uma disfonia também por conta disso, e a mesma coisa ali das assimetrias laríngeas. A pessoa pode passar por uma compensação, tentar uma compensação e formar lesões secundárias a essa compensação. Outro tipo de alterações mínimas, lesões mínimas, são as alterações de cobertura. A gente pode colocá-las como indiferenciadas e diferenciadas. As indiferenciadas não há modificação na forma da prega vocal, apenas desarranjos que impedem ou dificultam a adequada vibração, prejudicando especialmente a formação da onda mucosa. São alterações histológicas ali da lâmina própria. E as diferenciadas, elas se apresentam mesmo na superfície da prega vocal, com uma forma estrutural bem definida, e os exemplos são os sulcos vocais, os cistos, ponte mucosa e o microweb ou microdiafragma, que a gente vai ver cada um agora. Falando do sulco vocal. O sulco vocal ele vai ser uma depressão, né, longitudinal ali na prega vocal, e ele pode ser tanto do tipo estria quanto do tipo bolsa. O tipo estria é esse aqui que a gente está vendo na foto. Aí o estria ele pode ser subdividido entre estria maior e estria menor. A estria menor é quando esses lábios que estão paralelos ao sulco, eles se tocam. A estria maior é quando os lábios que estão paralelos a essa depressão, eles não têm contato. O sulco ele apresenta uma camada superficial da lâmina própria mais fina, né, e com maior número de fibras colágenas densas ao seu redor. Essa alteração ela vai dificultar a propagação da onda mucosa, né, pelo prejuízo do desalinhamento da cobertura em relação ao ligamento vocal e ao corpo da prega vocal. A característica funcional é a presença de fenda fusiforme na videolaringoscopia, na estroboscopia principalmente, né, e a redução da onda mucosa na fonação. Aqui tem um vídeo mostrando um exemplo de sulco vocal. Conseguem ver? Deu para ver o vídeo? Acho que sim, né? Tá. O sulco vocal do tipo estria, né? O sulco apresenta camadas... Deixa eu ver, isso que eu falei. Em relação ao tratamento do sulco vocal do tipo estria menor. Para fendas que são pequenas, a primeira escolha é a fonoterapia mesmo. Para estrias maiores, moderadas,
E para as estrias menores, você entra com fonoterapia e geralmente uma cirurgia conservadora. Um exemplo é a tiroplastia, que está trazendo aqui na foto, né? A gente faz uma tiroplastia tipo 1 para fazer uma adução da prega vocal e com isso diminuir essa fenda. Para estrias maiores com cobertura intensamente danificada, é realizado a fonoterapia e técnicas de franjamento. Essa técnica de franjamento consiste em uma incisão meio que transversal ali na prega vocal até o ligamento vocal para tirar a tensão dessa prega vocal e melhorar ali a onda mucosa na hora da fonação. É uma cirurgia bem mais traumática, digamos assim, para a prega vocal. Nas estrias menores, né, pode ser encontrado um edema também do lábio inferior. Na hora do exame, a gente sempre tem que tentar diferenciar, né, do edema de Heinck. Um abaulamento ou um aumento do volume da prega vocal pode lembrar um nódulo vocal também, então é importante tentar diferenciar nesse caso. No caso dos sulcos vocais do tipo estria menor, pode ocorrer uma fenda triangular posterior, que é uma dica então para a gente pensar nesse diagnóstico. Durante o ato da microcirurgia deve ser removida apenas a mucosa edemaciada, evitando-se o trauma da lâmina própria já alterada com sua estrutura, visando minimizar a fibrose decorrente da cicatrização. Então a cirurgia tem que ser o menos traumática possível, né, para evitar essas áreas da prega vocal mais endurecida e, nesse caso, preservar a onda mucosa. A gente tem o sulco vocal do tipo bolsa também, né, que vai acontecer ali uma depressão profunda na prega vocal, com abertura para o exterior em seus lábios superior e inferior, mantém contato, deixando uma cavidade com fundo cego ali que vai estar aderido ao ligamento vocal. Quando esse sulco ele retém descamação epidérmica ou sofre processo inflamatório com retenção de secreção no seu interior, né, ele pode aumentar e gerar um abaulamento da prega vocal com redução da vibração, afonação e piora da qualidade vocal. Aqui tem um exemplo no intraoperatório de um sulco tipo bolsa. Quando está indicado, né, a cirurgia, é procedido uma desepitelização ali da parte interna, deixando revestido apenas o tecido conjuntivo e a lâmina própria, que posteriormente sofrerá aderência e vai fechar, né, esse sulco que é do tipo bolsa. Agora falando de cisto epidermoide. O cisto epidermoide é uma formação nodular, geralmente branco, amarelada, que fica no interior da prega vocal, podendo ou não fazer uma saliência na luz laríngea. Geralmente é unilateral, mas pode gerar também um nódulo contralateral, por conta do trauma que ele gera na prega contralateral. Ele geralmente evolui de uma invaginação do epitélio que passa a acumular material descamativo e inflamação crônica. Aqui na foto a gente consegue ver, né, bem claro, um cisto epidermoide, a prega vocal esquerda, um terço médio. O cisto epidermoide, ele clinicamente pode ficar assintomático ou causar disfonia intensa com a voz rouca, áspera e bitonal, dependendo do volume, né, e da sua relação com a cobertura. Quanto mais próximo ao bordo livre, mais sintoma ele vai causar. Quando a demanda vocal não é grande, a fonoterapia pode buscar o controle do abuso vocal e melhorar a vibração da mucosa, possibilitando maior estabilidade da voz, principalmente nos cistos distantes da borda livre, né? A cirurgia ela é realizada com abordagem pela face vestibular, evitando-se assim lesar a túnica da mucosa abaixo do bordo livre da prega vocal, com preservação parcial da camada superficial da lâmina própria. Então, geralmente entra ali pela lateral, né, sempre que possível, próximo da banda ventricular, e você tenta desnudar por ali, tentando não fazer nenhuma incisão no bordo livre para evitar essa piora da propagação da onda mucosa. Aqui tem um outro vídeo, espero que vocês estejam conseguindo ver, mostrando
a lesão aqui na prega vocal esquerda. Não, direita, desculpa. Direita. Lesão mais esbranquiçada no terço médio. Aqui na estroboscopia. É isso. Agora falando do microdiafragma. O microdiafragma ela é uma pequena membrana, né, transparente que une as duas porções anteriores das pregas vocais com inserção glótica ou infraglótica na comissura anterior. Geralmente ele não vai causar uma alteração direta na qualidade da voz, mas ele pode favorecer os nódulos vocais. O tratamento desses microdiafragmas geralmente é conservador e com fonoterapia, que usualmente é direcionado a reduzir o fator traumático, né? E a cirurgia ela só é realizada quando é para remoção de uma outra lesão concomitante ou uma lesão que seja causada por esse microdiafragma. Aqui tem o exemplo, né, mostrando o microdiafragma na região anterior. Outra lesão mínima é a ponte mucosa, que é uma fita de mucosa que dispõe, ele parece uma alça de bolsa, né? Geralmente está ali paralelo ao bordo livre da prega vocal, e ela é constituída de um eixo central de tecido conjuntivo que é recoberto por todos os lados por tecido epitelial estratificado. Ela pode provocar apenas uma fadiga, né, vocal ou também o aparecimento de lesões secundárias decorrentes do trauma fonatório na própria prega vocal ou na prega vocal contralateral. Aqui a gente até vê também os vasculos de genesias, né, associado aqui a essa ponte mucosa. Não é comum a indicação de cirurgia para a ponte mucosa, visto que raramente é observado na avaliação clínica. O diagnóstico não é tão fácil. Geralmente, ela é um achado ali na prega, no intraoperatório. E a vasculodigenesia, ela nem é classificada assim como uma lesão estrutural mínima por todos os autores, porque geralmente, muito raro ela vai ser uma lesão assim sozinha na prega vocal. Quando ela está presente, geralmente é secundário a alguma outra lesão, seja de cobertura, assimetria ou da proporção glótica mesmo. São esses vasinhos, né, que geralmente são mais dilatados, são mais tortuosos, e eles podem ter essa característica assim, de trajeto transversal nas pregas vocais. Geralmente, né, eles acompanham outras alterações mínimas da laringe. Normalmente, sozinho, né, ele não afeta a voz e não é indicado a manipulação dessas vasculogenesias, pois elas ficam menos evidentes ou mesmo imperceptíveis quando é afastado o que está causando realmente a vasculodigenesia. E agora a gente vai para as lesões fonotraumáticas. As lesões fonotraumáticas, né, são lesões localizadas nas pregas vocais, as quais elas são oriundas, né, do comportamento vocal equivocado ao falar, seja pela intensidade alta, ou por estar falando muito tempo, ou estar falando fora do registro habitual, né, às vezes a pessoa tenta fazer imitação de vozes ou gritar. Ou mesmo cantar em intensidade alta ou por longos períodos sucessivos sem repouso entre as músicas. Essas lesões fonotraumáticas elas vão acometer somente o epitélio ou a camada superficial da lâmina própria, que é o exemplo do edema de Rank. Entre as várias lesões fonotraumáticas, né, as mais prevalentes são os nódulos vocais, os pólipos vocais e o edema de Rank, que são as que a gente vai ver. Tá, falando dos nódulos vocais. Os nódulos vocais eles são caracterizados por um espessamento, né, de epitélio localizado na borda livre de ambas as pregas vocais, então são lesões espelhadas,
ficam ali geralmente na região da junção entre o terço anterior e o terço médio das pregas vocais. Durante a fonação, também pode-se observar uma fenda glótica triangular médio posterior nesses pacientes. Essas lesões elas são mais frequentes nas mulheres do que nos homens, e a clínica, o paciente vai apresentar uma disfonia relacionada ao uso vocal, piorando no transcorrer do dia ou ao longo da semana ou ao longo dos meses. É uma lesão ali que depende geralmente piora com o abuso vocal. Essas lesões, não, nos adultos, é essa prevalência que eu falei. Nas mulheres, geralmente, são mais comuns que nos homens. Mas na faixa etária pediátrica é o contrário. Os homens, geralmente, os meninos, né, eles são mais acometidos. Esse aqui é um exemplo de nódulo vocal. É uma criança, aqui, se eu não me engano, ela tinha 3 anos, depois com 8 anos, e aqui já na adolescência. Mostrando, né, que geralmente na criança essas lesões são benignas, assim, todas são, né, mas elas tendem a desaparecer com o crescimento, principalmente se for um menino, se for do sexo masculino. As chances são maiores ainda. O tratamento dos nódulos vocais, eles consistem na adoção de fonoterapia e no esclarecimento do problema ao paciente, focando nos mecanismos que desencadearam, né, o fonotrauma. Mesmo em crianças que não apresentam boa evolução com terapia, a primeira conduta é expectante, né, porque a maioria dessas crianças elas vão melhorar depois que entram na puberdade, especialmente, como a gente falou, né, se for uma criança do sexo masculino. Se esse nódulo vocal estiver causando muito prejuízo social ou profissional, ou se houver uma dúvida diagnóstica se realmente é um nódulo vocal, né, frente àquela disfonia recorrente, sem melhora com fonoterapia, a cirurgia pode ser considerada, mas é geralmente uma exceção. Aqui eu trouxe um vídeo mostrando um exemplo de nódulo vocal. É importante destacar, né, que são lesões espelhadas, geralmente cometendo as duas pregas vocais, ali na junção entre o terço anterior e o terço médio das pregas vocais. Agora passando para os pólipos vocais. Os pólipos eles geralmente são lesões unilaterais, podendo estar localizadas ao longo de toda a prega vocal. Ela pode ser séssil ou pediculada, e o seu aspecto pode ser angiomatoso, fibroso ou edematoso. Quando comparado ao nódulo, a sua extensão é mais ampla, acomete mais profundamente a camada superficial da lâmina própria do que o nódulo, e geralmente são lesões assim, um pouco maiores e únicas, né? A clínica vai gerar uma disfonia de início súbito relacionada ao uso vocal intenso, em geral bem definido e reconhecido pelo paciente. A disfonia é constante, podendo ser progressiva. O tratamento dos pólipos vocais é quase que exclusivamente cirúrgico e o prognóstico é bom, visto, né, que são lesões superficiais e não lesam o ligamento vocal. O fato de ter vascularização evidente mostra o grau de organização desse pólipo e, com isso, a ínfima possibilidade de regressão com fonoterapia. Então, aqueles pólipos que geralmente são mais vascularizados, a chance de você precisar de um tratamento cirúrgico aumenta. As lesões pequenas e translúcidas e não fumantes pode-se tentar a fonoterapia antes de pensar na cirurgia. Recomenda-se o segmento, né, com fonoterapia mesmo após a cirurgia, que é importante para evitar a recidiva dessas lesões também. Aí aqui eu trouxe essa foto para a gente comparar, né, o pólipo com o nódulo. O pólipo, então, é aquela lesão geralmente maior, que ela pode ser mais avermelhada, transparente ou do aspecto esbranquiçado. Geralmente uma lesão única que pode estar em qualquer região da extensão da prega vocal. Aqui o nódulo geralmente é uma lesão em espelho, né? Está presente nas duas pregas vocais, tem um aspecto mais fibrótico, uma lesão geralmente menor, e ela está mais presente geralmente na transição entre o terço anterior e o terço médio das pregas vocais.
Agora falando do edema de Heinck. O edema de Heinck, né, é um processo inflamatório crônico que acontece difusamente na camada superficial ali da lâmina própria de ambas as pregas vocais, não são simétricas, né, pode inchar um lado mais do que o outro, e esse inchaço, esse edema, ele gera ali um aumento de ambas as pregas vocais. Aqui a gente consegue ver um exemplo de edema de Heinck, tá um pouco pior aqui do lado esquerdo. Esse aqui é um edema de Heinck grau 1. A gente vai ver a classificação. Aqui um vídeo mostrando o edema de Heinck. Esse aqui já bem mais grave, né? Grau 3. E é isso. Os fatores de risco assim, principais para o edema de Heinck, disparado assim, é o tabagismo. Geralmente afeta principalmente mulheres, ali na meia-idade. Outros fatores associados também são a doença do refluxo gastroesofágico e o abuso vocal. O quadro clínico geralmente é uma disfonia, que é lentamente progressiva. A voz vai se tornando cada vez mais rugosa e grave, e com a evolução ocorre o surgimento de aspereza e necessidade de esforço e tensão para sonorizar. Em casos mais avançados, pode-se observar dispneia. A classificação ela é dada como grau 1, 2 e 3. 1 vai ser um grau leve, quando há o contato apenas da porção anterior das pregas vocais. O grau 2 já é moderado, quando é o contato das pregas vocais até o terço anterior e médio. E o grau 3 é nos casos em que há o contato entre toda a porção membranosa das pregas vocais, que é aquele exemplo que a gente viu no vídeo. Em relação ao tratamento do edema de Heinck, é importante ressaltar, né, que o controle dos fatores agravantes pode reduzir o edema de forma expressiva. Então, a principal recomendação é parar de fumar, tem que tirar o cigarro, e esse fator de risco está presente na maioria dos pacientes que têm edema de Heinck. E nos casos cirúrgicos, né, a gente vai tentar fazer ali a remoção do edema na camada superficial da lâmina própria com a preservação desse retalho epitelial, o qual posteriormente vai ser utilizado para recobrir, né, a área que a gente tirou ali por baixo. E foi isso das lesões fonotraumáticas. Vocês querem comentar alguma coisa antes de passar para o artigo? Não? Então vou passar para o artigo. O artigo que eu escolhi foi esse daqui. O título dele é Procedimentos em consultório para o tratamento de lesões benignas da prega vocal em paciente acordado, uma revisão contemporânea. Foi um artigo que foi publicado na Laryngoscope, e eu trouxe ele mais porque ele é uma maneira de complementar a apresentação. Ele fala muito do tratamento, né, no consultório. Os objetivos do estudo foi revisar as informações disponíveis sobre os procedimentos em consultório para lesões benignas das pregas vocais. O método que ele utilizou foi a pesquisa no PubMed sobre os procedimentos laríngeos em consultório, com paciente em vigília, em qualquer uma das seguintes lesões específicas. Quer comentar alguma coisa, alguém? O edema de Heinck, os pólipos, os nódulos, as varizes, o granuloma de processo vocal e a cicatriz em prega vocal. Ele fala que inúmeras técnicas em consultório foram descritas na literatura para o tratamento dessas lesões, e que incluem o uso de instrumentação fria, lasers à base de fibra, injeção intralesional de esteroide e as injeções de toxina botulínica para reduzir o trauma colisional das pregas vocais. Aí, em primeiro lugar, ele traz essa tabela mostrando assim o que já é certo na literatura. No primeiro plano, ele traz aqui os tratamentos que já são bem estabelecidos pela literatura e que podem ser feitos, né, no consultório, ali com o paciente acordado. O tratamento estabelecido é o tratamento com laser não ablativo para o edema de Heinck. Os tratamentos opcionais ou que podem ser considerados são a terapia a laser para o tratamento de pólipo de prega vocal,
o laser para varizes de prega vocal e laser para os granulomas de processo vocal. Um outro tratamento que pode ser opcional, que pode ser considerado, é a injeção intralesional de esteroide para o tratamento da voz e cicatriz da prega vocal. Um outro tratamento é a injeção intralesional de esteroide para o tratamento de pólipo de prega vocal e de nódulos. E, em quarto lugar, a injeção de toxina botulínica para o granuloma de processo vocal. E tratamentos assim, que não tem tanta comprovação ainda, que são emergentes e experimentais, é a injeção intralesional de esteroide para o tratamento de edema de Ranke, para o granuloma de processo vocal, para os cistos de retenção de mucosa, as injeções de toxina botulínica, né, para os nódulos refratários de prega vocal, tratamento com laser angiolítico de baixa energia para cicatriz nas pregas vocais e a terapia a laser para o tratamento de cisto de retenção mucoso. Aí ele vem detalhando cada um dos tipos. Ele fez uma revisão e colocou tipo na tabela os estudos que ele pegou. Aí eu trouxe assim os tratamentos que ele trouxe para cada lesão, mostrando a eficácia, né? O edema de Ranke, ele traz que quando a preocupação de malignidade ou obstrução de via aérea, a intervenção cirúrgica em centro cirúrgico deve ser a escolha. Não se deve tentar procedimentos ambulatoriais nesses casos. Quando tem a oportunidade, você pode pensar em fazer um laser. Aí ele fala que uma série de casos retrospectivos constatou que os pacientes com edema de Ranke menos graves, aqueles do tipo 1 e 2, relataram melhora nos scores, né, VHI-10. A melhora foi mais proeminente em pacientes tratados com esse tipo de laser, KTP2, o procedimento, né, sem contato, com pequena ruptura do epitélio. A extensão final da regressão do edema de Ranke e o resultado da voz são aparentes geralmente depois de 5 semanas do tratamento. Ele fala com outra opção para o edema de Ranke também a injeção intralesional de esteroide, e os estudos que ele analisou mostravam uma remissão completa, né, em cerca de 1/3 dos casos, e cerca de 60% apresentaram uma remissão pelo menos parcial. Aí ele recomenda que a injeção seja de 0,2 a 0,3 ml de triancinolona ali no espaço de Ranke. Para os pólipos de prega vocal, ele fala que quando a opção cirúrgica é dita pela preferência do paciente ou do cirurgião, ou quando é melhor evitar a anestesia geral devido à condição médica geral do paciente, um procedimento em consultório pode ser considerado. Agora, naqueles casos que você tem dúvidas se realmente é um pólipo, aí precisa realmente de uma biópsia e esse procedimento deve ser feito em centro cirúrgico. Então, quando indicado, né, ele fala que pode ser feito laser. Ele falava que pólipos menores tendem a responder bem ao procedimento, né, a laser de estágio único, enquanto os pólipos maiores eles podem exigir procedimentos repetidos. As taxas de resolução completa relatada para os procedimentos de KTP e PDL no consultório são de 85% a 100%, né, no caso do KTP, e de 38% a 100% no caso de PDL. Todos os estudos mostram uma variação bem grande. Uma série de casos relativamente pequenos usando o CO2 relatou a resolução completa dos pólipos vocais em 100% dos casos, mas um estudo menor também. Uma outra coisa que pode dispensar é a injeção intralesional de esteroides. A taxa de resposta relatada à injeção intralesional de esteroide para pólipo foi definida como qualquer regressão, né, são de 75% a 94%, com resolução completa em 33% a 59% dos casos. Aí os nódulos de prega vocal. Quando a fonoterapia é insuficiente, né, ou indisponível para o tratamento dos nódulos, procedimento em consultório pode ser considerado. Aí ele traz a injeção intralesional de esteroide e a toxina botulínica.
ele fala que para a injeção intralesional de esteroide, as taxas de resolução completa variam de 31% a 44% e regressão parcial em 49% a 69%. A injeção de esteroide é provavelmente mais eficaz em conjunto com a fonoterapia. Então, uma coisa não exclui a outra. A injeção de toxina botulínica. Aí ele fala, né, que visto que os nódulos representam lesão fonotraumática crônica, não deve ser surpresa, né, que a criação de uma insuficiência glótica ali, você está gerando uma fenda glótica, evitando então que uma prega vocal entre em contato bruscamente com a outra. Então, isso faz sentido que vai ocorrer uma melhora na recorrência dos nódulos vocais. Só que aí ele falou que precisam de mais estudos para realmente ver esse achado, que na teoria faz sentido. Quando as varizes, aí falando de varizes e ectasias, né? Aí quando as varizes são sintomáticas, o tratamento cirúrgico deve ser considerado, mas a terapia de laser angiolítico em consultório pode ser particularmente adequada para algumas lesões. Aí, sobre o laser, ele traz que séries de varizes tratadas em consultório com laser angiolíticos relataram taxa de sucesso de até 96%. Um alto grau de controle é necessário para evitar os danos desnecessários e o cirurgião deve discutir cuidadosamente os riscos relativos da microcirurgia versus o tratamento de consultório com o paciente para decidir o tratamento em conjunto. Aí o granuloma de processo vocal. Aí ele traz que o granuloma de processo vocal, ele costuma ser desafiador porque a irritação do próprio granuloma provoca tosse e pigarro, criando um ciclo vicioso, né? Porque a tosse e o pigarro vai gerar ali mais trauma colisional repetitivo e aumentar dessa maneira o granuloma. O tratamento médico e comportamental com antirrefluxo, modificação do estilo de vida e fonoterapia são os pilares do tratamento, mas tem sugerido tratamentos alternativos associados a esse no consultório, com laser de CO2 ou de outros tipos, injeção intralesional de esteroide e injeção de toxina botulínica. Para o laser, ele traz que a regressão completa pode não ser notada até 4 a 8 semanas após o procedimento. O acompanhamento e o tratamento em longo prazo adicionais podem ser indicados porque o granuloma do processo vocal e particularmente o granuloma que não remite apenas com manejo conservador. A injeção intralesional de esteroides, ele fala que a injeção mensal para granuloma refratário obteve resolução da lesão em cerca de 60% após 6 meses de tratamento, com redução significativa do tamanho. E a injeção de toxina botulínica, ele traz que a injeção de toxina botulínica é reservada para casos refratários e geralmente é usada como adjuvante para as outras modalidades. E ele traz que uma série publicada, as taxas de resolução do granuloma variaram de 63% a 100% dos casos. Aí a cicatriz de prega vocal. Ele falava que os tratamentos disponíveis para cicatriz de prega vocal têm benefício limitado e os resultados são imprevisíveis, geralmente insatisfatórios. A excisão da cicatriz ou colocação de gordura autóloga, técnicas de medialização, laser angiolítico e infiltração com corticoides foram descritos, e geralmente a infiltração com corticoide visa modular a fase inflamatória, né? Enquanto o tratamento com laser angiolítico visa modular a fase proliferativa da formação da cicatriz. Consequentemente, né, esses tratamentos são mais eficazes quando aplicados logo após a ocorrência do evento inicial. Mas também não tem tanto estudo assim mostrando a eficácia. Aí, na conclusão, ele fala que numerosas séries de casos mostram, né, o potencial dessas técnicas e sugerem que essa troca pode ser segura, né, em relação à microcirurgia para os procedimentos em consultórios, segura e eficaz em certos casos e em certas pacientes, certas lesões, né. Os dados para comparar completamente os resultados com as técnicas de microlaringoscopia convencional são necessários para inserir essas técnicas no consultório de forma adequada no repertório cirúrgico. Então, ele conclui que precisa de mais estudos e principalmente estudos comparativos, né, para a gente
realmente falar se um é melhor que o outro ou está mais indicado que o outro. E foi isso. Alguém quer comentar alguma coisa?